Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a cirurgia plástica. Deixou de ser apenas sobre uma transformação estética há muito tempo. Hoje ela está diretamente ligada à autoestima, ao bem-estar e principalmente à segurança dos pacientes. Com o avanço das técnicas, os procedimentos ficaram menos invasivos e os resultados mais naturais. Ao mesmo tempo, aumentou também a influência das redes sociais, que muitas vezes criam padrões irreais de beleza e expectativas difíceis de alcançar. Nesse cenário, cresce a importância do papel do cirurgião plástico, não só como executor da técnica, mas como aquele que orienta e define o que é ou não uma expectativa real, mas, sobretudo, define quais são os limites. Para conversar com a gente sobre esse universo, eu recebo aqui o cirurgião plástico e um amigo, que é o Dr. Fernando Novaes. Tudo bem, Fernando? É um Muito obrigado prazer pelo te receber convite. aqui, cara, de É verdade. uma É um honra grande muito prazer. grande. Grande prazer te receber, falar de uma especialidade que eu acho muito bonita, né? Que tem, claro, na estética, seu grande ponto Com certeza. de influência para a população. Mas eu quero começar a falar sobre um tema que é o grande diferencial. Quando o paciente chega com uma expectativa irreal. É uma tarefa complexa para o cirurgião plástico, não? É uma tarefa extremamente complexa e eu acho que essa é a tarefa mais importante do cirurgião. Então, a gente conseguir conduzir uma paciente para uma expectativa real é fundamental. Porque se a pessoa tem, independente se ela tem condições de atingir um resultado muito expressivo, mas a expectativa dela não está condizente com aquilo, para mais ou para menos, a chance de ter um insucesso, uma insatisfação é muito grande. Então, isso faz parte fundamental de todas as áreas da medicina, mas da relação médico-paciente e o controle de expectativa na cirurgia plástica é um ponto de partida. Até porque isso pode gerar uma série de problemas no pós-operatório, né, Com certeza, e Fernando? eu digo para você com tranquilidade, um dos maiores equívocos que eu já tomei, no passado principalmente, foi por não ter contornado bem essa expectativa, talvez. Hoje, com mais maturidade, com mais experiência, para mim é um ponto central. É um definidor até de conduta. Já cheguei para pacientes e falei: olha, acredito que eu não seja capaz de chegar nisso que você está buscando. Então, acredito que a sua cirurgia não tem uma boa indicação, pelo menos comigo, porque eu não vou poder entregar aquilo que ela está buscando. Até para evitar os problemas Claro, de claro. pós-operatório, Exato. né? Então isso é fundamental. Isso só existe com uma relação médico-paciente. Por isso que a consulta do cirurgião plástico, por mais que ela não seja uma consulta muitas vezes de uma busca de diagnóstico longa, como de um cardiologista, etc., é uma consulta muito de interação, relação médico-paciente para conseguir captar o máximo possível daquela pessoa. E o aspecto psicológico é muito importante nisso, né? Fundamental, Porque fundamental. a gente percebe atualmente, né, Fernando, com essa questão dos medicamentos emagrecedores com grande sucesso, com as questões aí de preenchimentos, de Harmonizações rejuvenescedores, todas, né? harmonização facial, enfim, a gente percebe algumas pessoas com uma certa distorção da própria imagem, buscando corpos Com irreais, certeza. buscando emagrecimento, às vezes exagerado, Cada vez enfim. mais, né? Exato. E aí eu penso que nesse ponto, o papel do cirurgião plástico na compreensão daquele, daquele ou daquela paciente, do ponto de vista psicológico, também tem um papel muito importante, né? É muito importante, todas as vezes que a gente fala sobre cirurgia plástica, a gente tende, naturalmente, como você fez agora, a direcionar para o daquela. Porque 90% do público é feminino, 85, Verdade. 90%. São poucos os cirurgiões que têm ali um 50-50 ou tem uma predominância de público masculino. Talvez quem mexa com cabelo, principalmente, Sim. que é com calvície, tem um público mais masculino. Então a gente tem uma interação muito grande com as mulheres. E existem, sim, situações de pessoas que estão sempre numa busca incessante por algo que não vai acontecer. Então, eu sempre falo sobre harmonia, sobre buscar algo equilibrado e sobre a gente melhorar aquela pessoa dentro das condições que ela apresenta. Por exemplo, essa semana eu atendi uma mulher que, em teoria,
Se a gente for ser extremamente rigoroso, ela deveria perder muito peso para poder realizar a cirurgia se a gente fosse considerar um padrão fitness, por exemplo. Mas a Perfeito. queixa dela, mesmo já tendo perdido ali seus 20, 30 quilos, é uma queixa muito pertinente de uma flacidez abdominal muito grande, que traz constrangimento e até impede com que ela siga realizando atividade física, etc. Então a cirurgia está bem indicada para ela, mesmo que ela não esteja uma pessoa extremamente fitness, está bem indicada, mas Uhum. desde que a gente consiga compreender onde essa cirurgia pode chegar. A gente vai tornar aquela pessoa melhor dentro da versão atual dela. Não dá para ela pegar e se comparar depois com alguém que tem conteúdo fitness na rede social, um abdômen trincado, por exemplo, que é aquilo que a gente começou falando no começo sobre a Essa influência da rede comparação, social. essa comparação, como A comparação é o mal da rede porque social. a rede social é cruel, né? Cruel, é cruel. Porque tem filtro, tem luz, tem Tem pose. pose, Exato. e isso acaba Eu sempre gerando falo uma até, imagem. eu sempre falo até para as pacientes, as influenciadoras, a maneira com que elas tiram foto, a pose de lado, com a perna dobrada, às vezes o braço para cima, isso tudo É, estica o abdômen, tira a dobrinha. Então, isso tudo, a maneira como a luz está contra, a luz a favor, tudo isso é, influencia uma foto. é. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, conversar bastante, tanto no pré quanto no trans e também no pós-operatório tardio. Existem situações que, mesmo que a gente converse bastante, a pessoa às vezes não vai ter aquela compreensão máxima, mas acredito que uma boa conversa trazendo alguém, eu sempre peço para vir alguém junto da família, seja o marido, seja alguém, a esposa, quando não é uma situação só do sexo feminino, ou um familiar, a mãe, para a pessoa também estar cercada por alguém que vai acompanhá-la no pós-operatório. Porque se a gente só fala com ela, às vezes o que eu brinco com as mulheres, e quando a gente está na hora da consulta, parece que você está falando um monte de coisa e só está entrando na cabeça dela que vai ficar tudo ótimo e que ela vai ficar maravilhosa. E não, existem perrengues que podem acontecer, existem situações, às vezes, um pós-operatório, a primeira semana, a maioria delas não vai querer conversar mais com o cirurgião plástico, porque é uma semana penosa. Depois passa e já quer Depois fazer passa, outra, né? exato. Mas é fundamental ter mais gente em volta para poder dar esse suporte. Isso é importante. Fernando, a gente vai fazer um pequeno intervalo, Claro. depois a gente volta para falar sobre as tendências da cirurgia plástica. Perfeito. Já voltamos. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor,
Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o Dr. Fernando Novaes, que é cirurgião plástico. Fernando, quais são as tendências mais atuais da cirurgia plástica? Tenho certeza que está todo mundo esperando Vamos para falar, ouvir sobre isso. então, começando de cima para baixo, né? Quando a gente fala de cirurgia plástica facial, nos últimos anos, algumas mudanças muito importantes vêm sendo cada vez mais implementadas, uma cirurgia mais profunda. A gente passou de um período onde a cirurgia plástica facial era considerada estigmatizante. A pessoa tinha cara de que tenha feito cirurgia Porque plástica. só esticava a pele. Só ali, esticava a pele. Aí, com isso, vieram os procedimentos não invasivos. E começou a ter muita volumização de face. E as pessoas foram ficando estigmatizadas novamente. Foram ficando estranhas. Ficando hein? estranhas, né? Um malar muito grande, um queixo muito projetado, Boca, a né? boca. E agora a gente faz uma cirurgia plástica facial que tende a trazer mais naturalidade. Quando a gente fala em plano profundo, tecnicamente falando, é a gente não trabalhar só a pele, a gente trabalhar o que vai acontecendo com o tempo. O que acontece com o tempo são os coxins de gordura, as bolinhas de gordura da face, elas vão sofrendo a ação da gravidade. E a gente reposicionar isso traz muito mais naturalidade. E rejuvenescer com naturalidade, eu acho que é a grande questão sobre cirurgia plástica facial, zero estigmas. Então, quando a gente fala de cirurgia plástica facial, sem dúvida nenhuma é isso. Quando a gente fala de cirurgia plástica mamária, não existe um padrão. Existe uma divergência muito grande de pacientes. Então, eu tenho um público, principalmente que me procura, que não busca muitas mamas volumosas, mas conheço colegas que têm pacientes que buscam mamas muito volumosas. Mas já Então, houve uma tendência maior de já houve mama uma tendência volumosa. muito maior. E existe também uma tendência hoje, por exemplo, ao explante, que existe um sensacionalismo, claro, sobre a doença do silicone, exagero, etc., né? com certeza, mas existe sim a doença do silicone, Claro. é importante reforçar que ela existe, mas muitas Mas um pessoas... percentual muito pequeno. Muito né? pequeno, muito baixo. E existem muitas pessoas que estão buscando o explante por condição estética. Então, assim, eu conheço uma pessoa próxima a mim, que eu já operei uma vez, coloquei um volume, depois a gente reduziu, depois da maternidade, e esse dia ela falou pra mim assim, eu tô com saudade da minha mama antes, quando eu era pequenininha, lá antes de eu ser mãe. E às vezes ela tá buscando agora voltar para aquele volume menor, porque muitas vezes a mulher, quando tem um volume menor da mama, nós que somos brasileiros, as mulheres às vezes têm uma perna um pouco maior, um bumbum maior, a mama volumosa também deixa as mulheres com a sensação de que estão um pouquinho gordinhas, isso incomoda. Então depois elas passam a pensar, puxa, talvez eu ficar com a mama menorzinha vai me deixar um pouco mais elegante, um pouco mais clean. Essa é uma tendência que existe. E quando a gente fala do contorno corporal lipo, abdominoplastia, também é a naturalidade. Quando a gente falava em abdominoplastia no passado, era esticar, era aquela cara de abdominoplastia. Sim. Hoje em dia a gente consegue explorar um contorno anatômico, trazer um resultado mais harmonioso, trazer algo que não deixe nada estigmatizado. Então, se a gente pudesse resumir tudo, é uma cirurgia plástica que não estigmatiza, que era muito comum no passado. A tendência é você olhar hoje E e ficar em dúvida. ficar em dúvida. Será Exato. que fez? Será que não fez? Esse é o objetivo. Hã? Esse é o objetivo, com certeza. Tecnologia na cirurgia plástica, como é que estamos? As tecnologias na cirurgia plástica, eu digo que a gente viveu um boom de tecnologias há 5, 10 anos atrás, que vieram com algumas mudanças muito grandes, principalmente na cirurgia de contorno corporal, quando a gente fala de lipoaspiração. Então, tecnologias que reduzem sangramento, como o ultrassom, tecnologias para facilitar a extração de gordura, como a vibrolipoaspiração, e as tecnologias de retração de pele. Se eu pudesse dar uma nota para cada uma delas, eu diria que a tecnologia do ultrassom e da vibrolipoaspiração são tecnologias nota 9,
próximo até o 10. Quando a gente fala sobre tecnologia de retração, eu acredito que as empresas prometem muito e a entrega no resultado final ainda é baixa. Então eu digo que a tecnologia mais importante de todas entrega um resultado nota 6. É melhor do que nada, mas ainda está longe do que eu imagino que possa ser no Elas futuro. têm áreas que atuam, que elas têm melhor resultado? Tem ou áreas não? que atuam melhor resultado, tem áreas de pior resultado. Por exemplo, uma área interessante de atuação de resultado é a área dos braços. Uma lipoaspiração, às vezes, com uma tecnologia retrai legal. Mas uma lipoaspiração numa área superior do abdômen, quando as mulheres, principalmente depois da gestação, têm aquela flacidez, um biguinho mais tristinho, é uma área de resultado mais pobre. É interessante isso, né? Porque não adianta você oferecer uma tecnologia Não, que não é exato. barata, Não é barata. né? E que, por vezes, não vai produzir o Exatamente. Então, eu tenho um N adequado, muito grande né? de tecnologia de retração e hoje em dia eu fico muito tranquilo em te falar, olha, isso não vai te dar um resultado interessante ou isso tem uma limitação muito grande. Agora, quero falar de um tema que também traz bastante repercussão, que é a lipo-HD. Né? As mulheres falam muito sobre isso, a gente vê muito em mídia social, mas tem que tomar cuidado para não ficar um resultado muito artificial e incompatível com aquela estrutura Com física, certeza. né? A lipo-HD, ela tem uma história, quando a gente fala em medicina, a gente fala de 20 anos, é muito pouco. Claro, muito É pouco. muito pouco. Verdade. Então a gente fala, uma lipo-HD, ela foi difundida, estourou no mundo afora por um colombiano chamado Alfredo Royos, lá ali por 2006 aproximadamente. Uhum. Eu trouxe a lipo-HD para Campo Grande em 2019. Então, assim, a gente está falando no boom da lipo-HD, onde eu pude dar aulas em congressos e etc e tal. Então tem muito pouco tempo, a gente está falando de menos de 10 anos. Nesse período, a gente observa desde uma lipoaspiração, que ela era mais marcação de gordura, realmente mais estigmatizante, até outros conceitos mais modernos. Hoje a gente fala muitas vezes de volumização muscular, com a própria gordura lipoenxertia, que a gente sabe que na gordura tem célula-tronco, então isso faz uma miomodulação, mas eu penso que a lipo-HD já teve um aspecto mais agressivo e hoje ela tende também a buscar uma naturalidade maior. Isso é muito importante. Agora, quero tocar num outro ponto, a gente falou rapidamente sobre os emagrecedores, Claro. né, e que tem um papel importante, eu penso que são medicamentos absolutamente revolucionários, mas que também, dependendo da forma que são utilizados, se acompanhados ou não de mudança de estilo de vida, perda exagerada de massa muscular, podem trazer consequências estéticas indesejáveis. Com né? certeza. A flacidez de pele é a principal delas. E aí entra uma questão que a gente conversou no começo. O principal público do cirurgião plástico, de maneira geral, é feminino. Mas com a chegada das canetas, os homens, muitas vezes que estavam acima do peso, começaram a perder bastante peso. Então começou a ter uma busca importante, principalmente de cirurgias abdominais, abdominoplastia, em homens que perderam bastante peso. Porque com a perda de peso, o avental, isso incomoda até a vida íntima do homem. É verdade. E aí é a hora que dá aquela cutucada no cara e fala assim, vou realizar realmente a cirurgia porque está me incomodando. Para as mulheres, isso também acontece, é óbvio, mas já faz parte da roda da conversa entre as amigas pensar numa cirurgia plástica em algum momento da vida. Para os homens isso começou a acontecer cada vez mais. Então hoje, estatisticamente no consultório, eu tenho mais pacientes homens, se antes era 5%, hoje está próximo a 10%, 15%, justamente por causa das canetas. Principal foco na parte abdominal. Eu tenho visto bastante em mídias sociais, também alguns relatos de cirurgiões plásticos sobre as reclamações das mulheres sobre o bumbum das canetas emagrecedoras. O né? bumbum das canetas emagrecedoras é o mesmo bumbum que acontecia na bariátrica. Porque se a pessoa não treina e não vai mudando, a atrofia glútea é muito importante. E aí vem uma flacidez. Vem uma absurda. flacidez e uma atrofia, fica um bumbum extremamente reduzido. Então, por isso que a caneta ela tem uma vantagem comparada à cirurgia bariátrica. Eu, como cirurgião plástico, vendo, né? Eu não sou um cirurgião bariátrico. Mas eu vejo que é uma perda de peso progressiva e se a pessoa vai tendo um acompanhamento e treinando, ela consegue... diminui a sarcopenia, Sim, né? sim. Que é a perda de massa muscular importante. Mas sim, sempre tem uma atrofia glútea que se não fizer um treino adequado, não fizer uma suplementação adequada, vai acontecer. No final, sempre sobra mais paciente. Sempre atender, sobra, né? sempre Fernando, sobra, exatamente. A gente vai para mais um intervalo, volta para o bloco final, fiquem com a gente. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo Asa Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o Asa garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo Asa, nossa especialidade é a anestesia.
A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Fernando Novaes, ele que é cirurgião plástico, tem uma experiência muito grande e traz para a gente um pouco de todo o conhecimento para a gente falar sobre as tendências da cirurgia plástica. E agora eu quero falar com ele sobre como garantir o máximo de segurança para um procedimento cirúrgico que, em regra, é estético. Perfeitamente. Esse é um ponto importante, né, Fernando? É um ponto fundamental, porque o Porque paciente chega ótimo e ele chega quer sair ótimo. melhor ainda. Exato. Não é um trauma, né? Não é uma doença. Quais são os cuidados que a gente Perfeito. deve ter? São muitos. Eu posso falar sobre a minha rotina no consultório. Então, o meu cuidado com o paciente ele começa a partir do momento que a gente decidiu sobre a cirurgia. Todo paciente que opera comigo, a gente desenvolve com as redes sociais, né, hoje em dia com os aplicativos, um grupo privado para aquele paciente, onde toda a minha equipe vai dar suporte. Legal. Então, desde toda a jornada de realizar exames pré-operatórios, vai passar com a nutricionista para se preparar, muitas vezes suplementar alguma coisa, e todo um planejamento para correta suspensão de medicações, para correta retirada, por exemplo, de piercing, ou aplique no cabelo, ou essas coisas que podem interferir numa cirurgia. Então, isso é um cuidado inicial que a gente tem que ter, o preparo. Isso faz parte do protocolo. Às vezes as pessoas focam muito no preparo só no intraoperatório, mas o pré-operatório é fundamental. Se a gente chega na hora de uma cirurgia e a pessoa não suspendeu a canetinha emagrecedora, pode ter uma complicação grave. Então isso é fundamental, esse cuidado. Chegando na cirurgia, tem cuidados múltiplos. Cuidado desde com a temperatura da sala cirúrgica. Muito frio favorece mais trombose, mais infecção, mais problema. Então, a gente tem que ter cuidado com compressor pneumático, com meia de compressão, com a forma da anestesia que é realizada, com o uso das tecnologias, com o tempo cirúrgico. Eu vejo muita discussão sobre o tempo cirúrgico. Acima de 6 horas, abaixo de 6 horas. Na verdade, a gente sabe que a medicina não é uma matemática.
Existe a minha avó, talvez não aguenta uma cirurgia de mais de 30 minutos. Mas uma paciente jovem, ou uma paciente que eu vou operar uma face, que é uma cirurgia longa, vai durar mais do que 8 horas tranquilamente. Tudo depende do processo que aquele paciente está passando. Quando a gente fala do pós-operatório, é um cuidado adequado, deambulação precoce, que é a caminhada ainda na internação, uso das medicações adequadas, suporte, que a gente tem, por exemplo, hoje o home care, que vai a enfermeira até a casa para cuidar, dar o banho de maneira adequada, porque tem situações no passado, por que a gente criou o home care? Porque uma vez eu liguei, o marido de uma paciente me ligou desesperado, porque a esposa foi tomar banho e fez uma hipotensão postural. E isso, para quem não é da área, desespera, a pessoa acha que está acontecendo alguma coisa grave. Claro. Então, todos esses são protocolos de segurança, né? Desde o pré, desde o intraoperatório, desde o pós-operatório. Então, a jornada de segurança, ela começa da decisão da cirurgia até a hora que não tem mais nenhum tipo de risco. É uma jornada longa pensando em segurança. E a gente tem que pensar em segurança na hora do centro cirúrgico, até com a correção adequada dos dados cirúrgicos. Então, para quem não é da área, às vezes não vai saber. A gente está na hora da cirurgia, chega uma enfermeira e pergunta, vamos confirmar todos os dados. A paciente é essa. Claro. A cirurgia que vai realizar é essa. É só desse lado, é só do outro lado. Então, tá tudo certo? Tem alguma alergia? Não, tá? Aí a gente começa o processo cirúrgico. Então, são vários protocolos, como a aviação. E toda vez que acontece alguma coisa, mesmo na aviação, existe um novo protocolo. E na medicina é a mesma coisa. A gente está sempre atualizado e eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Então, é o que eu até usei isso nas redes sociais para falar sobre a menina do bang jump, por exemplo. Nossa. O óbvio não foi feito. Era um protocolo. É um óbvio. Tem que ser o óbvio, tem que ser feito. Às vezes as pessoas acham que já automaticamente. Não, tudo é feito. Bizarras que eu vi nos últimos Bizarro, tempos, bizarro. Assim, aquilo é assustador. E é uma coisa óbvia, né? É protocolar. Então tem que ser checado. Se alguém já teve a oportunidade de ir num parque de diversões, não precisa ser a Disney. Pode ser. A pessoa fala, todo mundo fechou, cinto fechado, confirmado. Aí você pode ir. A mesma coisa é a cirurgia. É verdade. É preciso ter rotina. Rotina, né? processos. Toda vez que todos os processos. Alguém sai da rotina, a chance de uma complicação passa a ser sempre rotina maior. Tem alguma cirurgia na moda, assim, que as pessoas estão procurando mais? Eu vou complementar a pergunta. Tem alguma celebridade que tem sido referência das mulheres atualmente? Depende, tem várias celebridades, né? Então, por exemplo, tem desde as celebridades fitness, muitas vezes as pessoas ficam questionando como que tá o abdômen, por exemplo, de uma Virgínia. Por que tá daquele jeito? Será que lá é só cirurgia plástica? Não, suco, não é. Né? É suco. Tem suco ali para ter aquele abdômen daquele jeito, é impossível só a cirurgia plástica. Ficou muito famosa a cirurgia plástica facial da mãe das Kardashian. Ela fez uma cirurgia plástica facial e ela fez com uma técnica antiga com um cirurgião, que é o Steve Levine lá de Nova York. Então, é um resultado legal, mas é um resultado aquém comparado a outros que eu vejo menos importantes até do que ele. Mas a cirurgia plástica facial, ela vive um boom diferente com o deep plane, com o deep neck, comparado a outras cirurgias que passaram. Com incisões menores, né? As incisões até se conservam, mas como a gente não fala mais em tração de pele, as cicatrizes elas se tornam irrisórias. Porque você não tem tração, não tem tensão, né? exatamente. A tensão é que fez a cicatriz ficar mais escura, uma hipertrofia. A lipoaspiração, o contorno corporal, ela sofreu ali um boom grande com as mudanças das tecnologias nos últimos 10 anos. Mas hoje a cirurgia plástica facial vive esse boom, porque nunca foi entregue tão bom resultado, com tanta naturalidade como tem sido hoje. Eu, particularmente, não tenho dúvidas que os resultados da cirurgia plástica facial, eles são muito mais interessantes do que... Muito superiores. Os resultados aí com harmonizações. É porque fica estigmatizado na minha concepção, né? Não tem nada contra quem faz. Não, muito louco. Mas assim, é meio que você vai preenchendo e fica uma coisa... Eu acho que tem fase. Exato. Quando é algo mais leve... Quando é algo mais avançado, a cirurgia plástica passa. E tem aquela situação que é muito importante, que eu sempre falo sobre a medicina. O deep plane, o deep neck, quando a gente vê falando, a gente acha que é de agora, mas não. É desde os anos 90 que começou a ser feito nos Estados Unidos. Quando a gente fala sobre os preenchimentos múltiplos, surgiu ali nos anos 2010 alguma coisa, a promessa era de reabsorver em 1 ano. Eu vou operar uma paciente semana que vem da face que ela fez um preenchedor há 15 anos e ainda tem no ultrassom dermatológico. Então, assim... Ninguém sabia muito como isso ia evoluir. É verdade. Então, aumenta a retenção e migra, né? Com o passar do tempo vai pesando. Então, a face foi ficando mais pesada. Inclusive, o número de preenchedores precoces está tornando a cirurgia plástica facial cada vez mais precoce. É verdade. Fernando, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Enorme te receber aqui. Prazer imenso, todo meu. Sucesso ainda maior. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui
na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.